Você abre o computador, sabe o que precisa fazer, tem clareza do que você quer, mas abre uma aba diferente, pega o celular, depois volta para o computador, tenta mais um pouco e nada sai. Não é a primeira vez que isso acontece, mas cada vez que acontece vem junto uma pergunta muito incômoda. Por que eu não consigo fazer, mesmo sendo algo que eu quero? Esse vídeo é sobre o que pode estar acontecendo nesses momentos e eu já te adianto que provavelmente não é o que você pensa que é. Deixa eu descrever uma situação. Você tem um projeto, você tem um curso que você quer começar, uma mudança que gostaria de realizar, que há tempos você pensa em fazer. Você até conversa com as pessoas, expõe essa ideia, você tem clareza sobre tudo, sobre o plano, sobre os passos que você precisa dar. Mas quando chega a hora de fazer, de abrir aquele documento, de mandar aquela mensagem, de fazer aquela inscrição, de dar o primeiro passo concreto, alguma coisa te paralisa. E aí o ciclo começa. Você adia, você coloca na lista para amanhã, para depois, para a semana que vem. Você pensa que então, quando as coisas se acalmarem, você vai conseguir colocar em prática, mas o que acontece é que as coisas nunca se acalmam por completo, e então o projeto fica guardado, vivo o suficiente para te incomodar, mas não avançando. E o que vai avançando junto não é a clareza de não querer mais, é uma coisa mais difícil de explicar. É como se fosse uma espécie de vergonha de si mesma, algo como eu mesma não acredito em mim. E aqui está o que eu quero te mostrar, porque muda tudo quando você entende. O que paralisa não é a dúvida sobre o projeto, é a dúvida sobre você. Pensa nisso aqui comigo. Se você soubesse com certeza absoluta que conseguiria fazer bem, você começaria hoje? Quase sempre a resposta é sim, porque o que trava não é o primeiro passo em si, e sim uma pergunta que fica por trás de tudo isso. E se eu tentar e descobrir que eu não tenho o que é preciso? Enquanto o projeto não existe, ele é perfeito. Você pode ser tudo o que imagina que é. Afinal, ninguém avalia o que ainda não saiu. Colocar ele no mundo é colocar você no mundo. E aí sim, a avaliação é possível. Tem mulheres para quem esse é o medo maior, não o fracasso, mas a exposição. Não descobrir que o projeto não funcionava. Descobrir algo sobre si mesma. Existe uma pergunta que eu faço que muda o funcionamento para quando esse bloqueio acontece. Não é como eu vou fazer isso, porque essa pergunta te leva para o planejamento, que é onde você já estava antes. A pergunta é: o que eu faria agora se eu soubesse que conseguiria atravessar qualquer consequência? E não se eu soubesse que ia dar certo, porque isso é impossível de saber. Mas e se eu soubesse que, independente do que acontecesse, eu conseguiria lidar? E por que essa pergunta? Porque ela tira o foco do que não está no seu controle e traz a sua atenção para aquilo que de fato está nas suas mãos, que é a sua capacidade de conseguir lidar com o que for acontecer em relação àquele projeto. E aqui tem uma coisa importante que eu preciso te dizer. Você já passou por coisas que antes de acontecer também pareciam impossíveis. Pensa nas coisas difíceis que você já viveu, nos desconfortos que você já passou, nas mudanças que vieram sem você escolher, em todas as adaptações que você precisou fazer para viver melhor. E ainda assim, você conseguiu passar por tudo, você conseguiu lidar, você conseguiu encontrar recursos para superar essas fases, esses momentos difíceis. Esse histórico é a sua evidência, muito mais confiável e concreto do que aquela certeza que você está buscando para conseguir começar. Outra coisa, o primeiro passo não é o projeto inteiro. Então, pense aí, qual é a menor ação que você pode fazer hoje para entender que você está começando. Então esquece a ideia de pensar no projeto como um todo, de fazer tudo certo desde o início. Foque em uma coisa, uma ação, pequena o suficiente para não ativar o medo e grande o suficiente para ser
real. Então manda aquela mensagem, abre o documento, faz aquela inscrição, dá o primeiro passo para aquela decisão que você tanto pensou, porque o medo não passa antes de você agir, ele passa enquanto você age. É aí que você percebe que tudo aquilo era menor do que você imaginava. Se você chegou até aqui, provavelmente se identificou com alguma coisa nesse vídeo. Então aproveita e comenta aqui qual é o projeto que há tempo você tem adiado, o que você gostaria de colocar em prática. Não precisa dar detalhes, pode ser uma palavra, porque eu quero entender também o que vocês mais precisam ver por aqui. E eu acredito que muitas vezes o fato de colocar em palavras também já vai ajudando, já abre caminhos para a mudança. Lembra também de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho para você receber aí todos os vídeos semanalmente. E se você quiser também trabalhar de maneira mais aprofundada essa demanda ou outras questões, o link para o WhatsApp para falar comigo está aqui na descrição. Tchau, tchau e até o próximo!